Bom, a pedidos, hoje eu vou falar sobre carótida, como avaliar uma carótida com uma angiotomografia. Bom, em primeiro lugar, eu tenho esse paciente aqui que é bem interessante, vou mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar uma doença um pouquinho mais rara. Bom, aqui a gente percorre as imagens axiais, a gente consegue ver o arco aórtico, consegue ver os troncos supraórticos. E a gente pode acompanhar essa imagem, ver aqui a subclávia e as carótidas subindo até que uma delas some, a outra bifurca com bastante cálcio no local. Então dá para ver que tem alguma coisa errada nesse paciente. Bom, eu gosto de sempre dar uma avaliada com o volume tridimensional antes, que permite mostrar uma imagem geral do paciente. Então, coloco aqui um preset bom para vascular, é o Soft Tissue, segunda página tem o Standard. Eu gosto desse aqui. Apply. Pronto. Então, vamos ver o que o paciente tem. Aqui na carótida direita, a gente vê uma oclusão. Tem essa oclusão aqui. Dá para ver a carótida interna com seu primeiro ramo aqui, carótida comum e a carótida interna, externa e a interna não dá para ver nada. Dá para ver aqui por dentro das vértebras a artéria vertebral bem vicariante, uma artéria vertebral grande que provavelmente supre esse cérebro. E vamos ver do outro lado uma estenose na carótida interna. Tá aqui. Essa estenose tem várias maneiras de medir. Essa aqui não é a mais correta, mas dá para estimar. Deixa eu colocar aqui a régua na medida distal da artéria normal e no local da estenose. Eu vou ensinar a fazer de uma maneira melhor. E aqui a artéria vertebral. Então aqui, olhando esse exame pelo tridimensional, a gente já sabe que tem uma oclusão da carótida interna direita e uma estenose da artéria carótida interna esquerda. Ok, a gente pode ver também a circulação intracraniana, fazendo um crop. Esse crop aqui ele permite a gente cortar o paciente e ver aqui a circulação intracraniana. Tirar o crop, rodar um pouquinho. Tá aqui. Aqui a gente vê a circulação intracraniana. Então vamos resetar o 3D. Ok, tirar o crop. E tá aí o meu paciente. Ok, então eu posso mexer aqui no brilho e contraste só para ter certeza que não tem nenhum filete passando pela carótida interna direita, mas não tem. Nada de contraste, zero. E agora a gente vai medir a lesão. Então, tá aqui. Deixa eu resetar, que eu já estava brincando com isso aqui antes. Ok. Então, primeiro a gente tem que trabalhar com imagens grandes. Dou um zoom aqui. Aqui na carótida direita eu tenho uma oclusão. Então, vou colocar esse aqui. Vou demonstrar a oclusão para vocês. Aqui onde seria a bifurcação. Eu vou rodar aqui o eixo azul, consequentemente roda também o eixo laranja, que é isso aqui. Olhem essa imagem, vocês vão ver que não vai aparecer em nenhum ângulo que eu coloque aqui, não vai aparecer carótida interna aqui.
Ela realmente está ocluída. Esse aqui é o ponto de onde deveria sair a carótida interna. Não tem carótida interna. Então vamos agora olhar a carótida contralateral. Dou um zoom, coloco aqui na carótida comum. Aliás, está um pouquinho acima, está na carótida externa. Então a gente desce, coloco aqui na carótida comum, aumento essa imagem. Estou vendo muito bem aqui a carótida comum. Vou subindo até, coloco aqui no centro para ficar mais fácil de ver. Pronto, estou na bifurcação aqui. Ok, aqui dá para ver que bifurcou, porque tem duas bolinhas. Aqui dá para ver que é o local da estenose. Eu posso rodar essa imagem para conseguir a melhor imagem da placa. Pronto, está aqui. Então agora eu tenho a melhor imagem da estenose. Essa aqui é a estenose, essa aqui é a placa, esse aqui é cálcio. Eu posso mexer no brilho e contraste para mostrar aqui, ó. E essa é a densidade do contraste, essa aqui é a densidade de cálcio. Não é contraste dentro da placa, não. Seria uma placa instável, mas não é isso. E mexendo aqui no brilho e contraste, eu consigo definir também onde seria a parede da artéria. Eu vou desenhar isso aqui. Essa aqui seria o trajeto do bulbo carotídeo e da carótida interna. Então tem tudo isso aqui de placa. Bom, tem duas maneiras de medir a placa. Eu vou mostrar como é que se faz isso. Então uma delas é a gente pegar a medida da carótida interna depois da lesão e a medida da carótida no local da lesão. Então eu tenho essas duas medidas aqui, 5 milímetros e 1 milímetro, ok? Anotem aí. E a outra é pegar essa medida aqui, que é a estimada da carótida, no local da estenose. Tá aqui. Então, 8 e, vamos arrumar aqui, 8 e 1, 1.2 está aqui. Certo? Vamos tirar uma foto dessa imagem. E agora eu vou mostrar como que esse cálculo é feito. Vou mostrar aqui, então, as duas maneiras de se medir uma estenose de carótida. Existe o método do Nassett e o método ECST. São dois trabalhos antigos, década de 80, 90, que definiram, então, como os principais métodos de mensuração. O Nassett ele pega a medida da artéria carótida interna distal à lesão e faz a porcentagem com a área da estenose, enquanto que o ECST ele pega a medida estimada da carótida no local da lesão. Então existe uma diferença entre as duas medidas. Vamos pegar esse nosso caso. A medida interna da carótida interna era de 5 e a medida da carótida estimada no local da lesão era de 8 milímetros. Então, quando a gente coloca na fórmula, nós teríamos, então, pelo Nassett, um índice de 76% de estenose e no ECST um índice de 85% de estenose. Ok? Voltando aqui ao exame, então nós podemos usar a reconstrução tridimensional. Tomar muito cuidado aqui com o MIP. Quando a gente coloca o MIP, a gente pode ter uma imagem mais bonita, mas se a gente exagera e tiver sangue percorrendo pelo lado ou contraste pelo lado da placa, a gente pode subestimar uma lesão. Então o MIP não deve ser utilizado nessa situação.
Outra maneira seria fazer a medida pelo, vamos lá, então pelo local da estenose, então coloco aqui o eixo exatamente no local da estenose, dá para ver essa plaquinha de cálcio aqui, vou tirar o MIP, e aí eu tenho essa imagem aqui embaixo, vou dar um zoom. Então, isso não está validado em nenhum trabalho, mas teoricamente, se eu tenho um círculo aqui, que é o tamanho da carótida estimada, e um outro que é de onde está passando o contraste, né? Então, isso aqui é cálcio, essa aqui é a carótida interna. Outra utilidade da angiotomografia aqui com Osirix é na reconstrução tridimensional para cirurgia aberta. A gente pode definir a altura da estenose e da cirurgia com relação aqui à mandíbula, né? Então eu tenho aqui, nesse caso, uma boa área um bom campo cirúrgico para fazer a cirurgia aberta. Assim como para a cirurgia endovascular, eu tenho uma carótida bem retilínea aqui para abrigar o filtro. Falando de cirurgia endovascular, a gente pode querer ver o tronco supraórtico e ver se ele vai permitir uma fácil cateterização. Então vamos limpar essa imagem com a tesourinha aqui, cortar tudo quanto é osso e estruturas aqui que estão só me atrapalhando. Aperto o delete, ele vai cortar tudo. Acho que só com esse corte já vai dar para ver bem. Ok, já tenho aqui um arco fácil, de fácil cateterização da carótida comum esquerda. Então, anatomia fácil, tanto para a cirurgia aberta quanto para a cirurgia endovascular. O interessante aqui do caso é ver a vertebral bem vicariante, né? Bilateralmente, né? Por causa da oclusão. Vou aproveitar e mostrar um outro caso interessante aqui, um tumor glômico, no qual a arteriografia também ajuda bastante, não só o diagnóstico, quanto o planejamento cirúrgico. Então tá aqui, vamos colocar no 3D de novo, que eu acredito que seja uma primeira imagem muito bonita e segundo que permite a gente avaliar a extensão da doença de uma maneira bem rápida. Então, eu sempre espero que ele terminar de ler a imagem. Aqui o Resample, o clipe, ele tem os tons de cinza passaram do limite do computador. Ele pode cortar os tons para cima e coloca tudo branco e um nível para baixo tudo preto, então menos 1024 e mais 1024 da escala de Hounsfield, ou ele pode pegar todos esses números e condensar no número menor. Então, o resample é isso, é condensar tudo dentro de uma escala de Hounsfield entre menos 1024 e mais 1024. Ou posso clipar e cortar tudo para cima e para baixo. O resample ele precisa de mais computador para fazer isso, e o clip ele vai só cortar, é mais rápido para calcular isso. Então vamos lá, esse aqui é um paciente então que tem um tumor glômico.
limpar aqui as imagens com o crop. Ok, tiro o crop. Vamos ver a carótida direita. A carótida fininha. Ok. E a carótida esquerda com um belo de um tumor glômico gigante. Então, dá para ver que cirurgia difícil nesse caso. Então agora a gente vai na imagem axial. A gente percebe aqui que o tumor está envolvendo a carótida interna e externa. Provavelmente um Chambly 3. Caso difícil. Ok, era isso que eu tinha para passar sobre carótidas.